porque, na verdade, estávamos num intervalo, a audiência sempre baixa ligeiramente, mas quando voltamos, a tendência é mesmo de aumentar. Portanto, assim que nos acompanha nas redes sociais, por favor, partilhe este conteúdo para mais pessoas e também pedir aqui ao colega Valério que venha reativar o nosso Facebook, pelo menos aqui no telão voltou a estagnar. Peço, por favor, que volte a ativar. E nós estamos de volta. E nós falávamos antes do intervalo sobre a questão da tornozeleira, não é? Que são as pulseiras eletrónicas para os detentos, os prisioneiros. Uma espécie de uma pena alternativa. Quem estiver a cumprir prisão domiciliária vai então usar este dispositivo para rastrear os seus movimentos. Eu já conto com um convidado em estúdio, que já está aqui, o Miguel. Miguel, muito bom dia. É bem-vindo à tua TV, em particular ao Diário do Povo. Como está? Muito bem, eu quero agradecer antes a Deus por esta oportunidade e também agradecer a si, Clemente Carlos. Já tivemos em algumas instâncias algum mal-entendido pela minha abordagem e os caminhos cruzaram-se. Não, mas há situações que podem ser resolvidas longe das câmaras, não é? É só para descontrair, é mesmo brincadeira. Paz e amor, não há aqui necessidade, portanto, de rixas ou algo parecido. Muito bem. Também agradecer à equipe técnica, ao pessoal que nos assiste. É uma honra estar aqui para poder partilhar aquilo que realmente acontece no nosso dia a dia, na nossa sociedade, certo. Merece a nossa atenção. Certo. Miguel, temos várias notas que apresentamos aqui. Falamos do Jota Pachoneia, conheço muito bem o Jota, o ativista lá de Nampula, que esteve a fazer uma live que tornou-se viral, a falar sobre o Sismo, que é o jornalista que andou foragido devido ao risco que a sua vida acabou passando, mas o Sismo já está de volta ao convívio familiar. Falamos disso, falamos de jovens que roubam viaturas, depois trocam todas as características para poder despistar a polícia. E é um pouco em torno disto. Falamos também daqueles 40 milhões que foram encontrados numa suposta clínica na cidade de Maputo e que não sabemos ao certo a quem pertence este dinheiro. E agora estamos a falar sobre essas pulseiras eletrónicas que são na verdade tornozeleiras. Não sei porque é que estamos a chamar de pulseiras, são tornozeleiras porque vão ao pé. E estas servirão como uma espécie de perna alternativa no âmbito da prisão domiciliar. Os detentos vão carregar isto no seu pé para terem os seus movimentos controlados pelas autoridades. O que é que acha destes assuntos? O que é que se lhe oferece comentar em torno destas notas que eu partilhei consigo há pouco? Muito bem. Eu começo por citar um grande pensador político conhecido como Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. Ok. Zygmunt Bauman, ele caracteriza uma sociedade líquida ou fala de uma modernidade líquida. Portanto, não distante daquilo que está acontecendo no nosso país, Moçambique tornou-se uma sociedade, um país, um estado líquido, onde o próprio governo é que tem sido cúmplice de tudo isto que está acontecendo na nossa sociedade. Okay. Por uma simples razão. Porque se nós construímos um Estado, aquilo que Aristóteles fala de uma oligarquia, governo dos ricos, então nós estamos mediante uma anarquia política. Quando que uma anarquia política nasce? Uma anarquia política nasce quando nós estamos diante de uma sociedade onde o governo não olha para aquele cidadão pacato, o governo não olha para o pobre, ou seja, o rico torna-se mais rico e o pobre torna-se mais pobre. Então, por causa desta divergência, por causa desta ruptura da sociedade, então o indivíduo procura meios alternativos para sobreviver. Porque eu não posso ver filho de um dirigente andar dos melhores carros e eu tenho uma oportunidade para roubar, eu também hei de roubar e andar do melhor carro. Então estamos diante de uma sociedade que não entende ainda o que significa ser cidadão, o que significa ainda lei, o que significa... Portanto, nós estamos a viver aquilo que Thomas Hobbes fala, num estado de natureza, onde não existe nenhum princípio, onde não existe nenhuma lei, onde há uma guerra de todos contra todos. Os fortes vão espezinhar os mais fracos. Tanto falando sobre o jornalista que esteve, o apresentador que esteve em fuga, olha, estamos numa sociedade onde aquele que tenta falar a verdade, ou seja,
a liberdade de expressão é colocada em causa. Este é um dos elementos fulcrais da nossa democracia. A nossa democracia está minada. Tu estás numa sociedade onde um ativista social não pode exercer seu ofício. Tu estás numa sociedade onde aquele que tenta combater a corrupção é combatido. Tu estás numa sociedade onde, quando o indivíduo tenta promover os direitos humanos, tenta pregoar a paz, é perseguido, porque tu tens que estar na mesma onda onde eles, porque para poderem lograr os seus intentos, então todos devem seguir aquilo que o sistema manda seguir. Portanto, é uma sociedade líquida no olhar de Zygmunt Bauman. E outro ponto também que eu gostaria de frisar, sem perder de vista, é mesmo sobre estes essas pulseiras eletrônicas. Faça a expressão. Olha, nós sabemos muito bem que em Moçambique o nosso sistema está fragilizado. Pode ser uma das alternativas até para inocentar os criminosos. Pode ser, porque, olha, diz assim, não é a tecnologia que faz o homem que faz a tecnologia. Pode ser, porque num país sério, num país rigorosamente jurídico, a lei funciona, mas em Moçambique, infelizmente, a nossa lei não é funcional. Nós temos uma lei perfeita, segundo os nossos dispositivos jurídicos, temos uma lei, mas o problema é que a lei não pode cumprir-se em si mesmo. O legislador até pode pensar na melhor forma como organizar uma sociedade moralmente, mas enquanto aquele que está no executivo, aquele que está no judiciário, aquele que está no legislativo não consegue fazer valer a lei, portanto, a nossa lei torna-se uma lei simplesmente fantochada. Agora, eu quero dizer isso. Esta é mais uma alternativa para poder afugentar ou colocar em liberdade os criminosos. Então, não vale a pena, porque nós estamos preparados ainda em Moçambique, este sistema não está ainda, não é execuível para o tipo de sociedade que nós conseguimos construir. Porque a sociedade que nós construímos é uma sociedade onde aproveitamos da tecnologia para poder ludibriar as pessoas, dizer que, olha, não, tem liberdade, uma liberdade condicional, então tem a pulseira, está sendo vigiado. E quem vai vigiar? Quem que vai vigiar essa pessoa? Porque esta pessoa que vai vigiar, que vai estar no controle, é uma pessoa que também está no sistema, foi comprado. Portanto, é uma forma de poder inocentar os criminosos. Então, na sua ótica, esta medida não vem trazer uma inovação plausível, não vem cá para dinamizar o processo ou o sistema penitenciário, mas sim para trazer alguma liberdade, algum alento para os próprios criminosos. Sim, isso não se difere muito de você ir, por exemplo, ao distrito de Manhissa e montar lá dizer para os estudantes que agora vamos colocar o sistema de ensino informático. A sociedade em si, aquela gente não tem domínio da informática. Portanto, você tem que tentar perceber que tipo de nível de desenvolvimento, tanto intelectual, que aquela determinada sociedade pode... É o que, por exemplo, está a acontecer agora com as cobranças que estão agora a gerar ondas de debate ao nível Olha, não faz sentido pagar-se um imposto por uma transação que você faz, tendo em conta que, olha, o governo, se quer criar esse sistema, não tem problemas em aprovar leis, mas não se pode aprovar uma lei enquanto a sociedade não estiver preparada financeiramente para sustentar aquilo. Como é que você vai dizer que, olha, a partir de hoje você tem que pagar uma taxa, tendo em conta que você não dá, não sustenta esta sociedade. Os pobres estão no mesmo nível, estão abaixo do nível da pobreza, são miseráveis. Os ricos estão cada vez mais ricos, então vamos ainda pegar aqueles pobres que ainda são paupérrimos para piorar a vida deles. Uma vez o engenheiro Venâncio Mondlane disse, eu gostei da sua abordagem, ele disse que, olha, isso não se difere de você encontrar alguém, um moribundo, que está na sala de reanimação e você desligar as máquinas. Por quê? Porque ele já está numa situação crítica. Então, o governo tem que começar a repensar sobre isto. Porque, olha, somos cerca de 18 milhões de jovens. E a maioria desses jovens não tem emprego. A maioria dessas famílias não tem condições de vida estáveis. Para poder comer uma refeição ao dia é um problema muito grande. Então, e ainda o governo cria uma lei
para poder prejudicar. Isso coloca em causa aquilo que John Rawls fala na sua teoria da justiça. Não existe uma equidade, porque a teoria da justiça o quê? É ajudar o desfavorecido. Quantas multinacionais nós ouvimos aqui que não pagam nem sequer imposto? Quantas empresas grandes? Por que o governo não cria uma lei para poder equilibrar uma sociedade? Então, estão a criar uma lei para poder proteger, prejudicar o pacato. Então, quer dizer, esse governo não está preocupado com a sociedade. Este governo não está preocupado em governar. Porque o que significa governar? O que significa ser líder de uma nação? É preciso perceber que a política não está exatamente para servir uma minoria. A política está para trazer o bem comum. Então, é isto que eu vejo. Olha, nós estamos diante mesmo de uma sociedade líquida. O Miguel diz que é a mesma coisa ir à manhissa e tornar a educação, digitalizar a educação. Sim, sim. Não seria justo porque as pessoas não têm literacia digital. Sim. E qual é a comparação que faz disso com as tornozeleiras? O que é que os detentos não saberiam? No caso do computador, não sabem usar o computador e nem sequer têm os computadores à comunidade. Mas no caso da tornozeleira, por que faz esta comparação? O que é que está em falta nos prisioneiros para não usar estes dispositivos? O problema até nem dos prisioneiros. O problema é que a sociedade tem que estar a par de toda a decisão que é tomada no Estado. Porque quando nós falamos do Estado, nós estamos a falar do governo. Quando nós falamos do Estado, nós estamos a falar do Poder Executivo. Estamos a falar de todos. Até aquele cidadão que está lá na localidade, ele é um núcleo do Estado. Portanto, o Estado tem que estar preparado para fiscalizar. Olha, a sociedade civil, por exemplo, os ativistas sociais, nós, partidos políticos da oposição, devem entender como é que funciona este sistema. Porque não pode aparecer um grupo que diz conhecer como é manuseado esse sistema e dizer que estamos a controlar. O que nos vai dar a credibilidade se realmente isto está sendo controlado de forma eficaz? Portanto, a sociedade moçambicana não está preparada para isto. Fala-se do voto eletrônico, não é? Permita-me desviar um bocadinho. O voto eletrônico. Mesmo que haja votos eletrônicos em Moçambique, quero acreditar que as falcatruas no sistema das eleições sempre haverão, porque nós não estamos preparados para lidar com este sistema de tecnologia. E como é que vai acontecer essa fraude com recurso ao voto eletrônico? Como é que esta fraude vai ser desencadeada? Eu disse a priori, não é a tecnologia que faz o homem. O homem que faz a tecnologia. Certo. Portanto, da mesma forma como o homem faz a tecnologia, ele pode muito bem criar um sistema que pode manipular os resultados. E como eu, Clemente, pode não perceber como é que isto funciona, a quem nós vamos recorrer? Como é que nós vamos resolver essa situação? Portanto, é uma situação crítica trazer um sistema que a própria sociedade não está preparada para usar. Então, se eu levo o seu celular, um iPhone 14, vou dar a um indivíduo que nem sequer usar o bombinha sabe, é um problema. Isso torna-se um perigo para aquela sociedade. Portanto, penso que vamos continuar a usar os nossos sistemas tradicionais, porque nós todos compreendemos como que isso funciona, e isso vai, de certa forma, diminuir ou minimizar a fuga dos criminosos, porque até nos sistemas tradicionais nós já vimos vários filhos dos dirigentes a tentarem entrar em fuga, muita gente a serem colocada em liberdade, mesmo numa condição que podiam permanecer. Portanto, há um perigo em ainda usar um sistema que faz de mim um ignorante mediante aquele sistema para poder... Não é possível, não é funcional. Para o tipo de sociedade que nós construímos, não é possível, não é funcional. Muito bem. Miguel, temos também esta nota de reportagem que estivemos a passar há pouco de um grupo de jovens que é acusado então de roubar e depois transfigurar portanto, as características das viaturas de modo a poder fintar as autoridades. Agora, a questão aqui é que um dos jovens alega que o seu primo, no caso, suponhamos que eu seja o primo de Miguel, venha à sua casa a albergar por algum tempo. Sim. E depois a polícia quando vem, e as minhas atividades são ilícitas, do roubo de carro, a polícia quando vem leva o Miguel. Pelo menos o jovem que esteve na entrevista diz ser inocente, o primo é que é o tal malfeitor,
E eu não estou a dizer que este caso em particular, este jovem seja inocente, mas no nosso ofício jornalístico, algumas vezes nos deparamos com pessoas que no seu argumento tinha lógica. Conseguimos notar que trata-se de um inocente como Miguel, tem o seu carro e um grupo de jovens pediu boleia para ir buscar um produto sem que o Miguel soubesse, aceitou dar esta boleia, às vezes até em troca de dinheiro, obviamente, como se fosse um táxi. E quando a polícia chega não quer saber, prende seu carro e também detém a si, e para provar a inocência leva muito tempo. E muitas vezes até para o Miguel sair tem que pagar. Eu gostava que elaborasse um pouco em torno disso. Como é que vê? Não estou aqui para justificar nem para defender o jovem em questão, pode ser criminoso, cabe às autoridades investigarem. Mas já lidamos com casos também de inocentes que foram detidos sem que tivessem culpa alguma. Na sua ótica, como é que podemos melhorar este processo todo? Muito bem. Eu aproveito dizer assim, no âmbito do diálogo nacional inclusivo, que também está-se a criar vários mecanismos para uma reforma profunda do Estado. Certo. Eu penso que também devíamos olhar para este setor do Ministério do Interior. Porque a polícia, muitas das vezes, tem muita dificuldade na sua abordagem. Permita-me fazer uma retrospectiva. Se formos a olhar a quando as manifestações, por exemplo, aquela abordagem da polícia não é uma abordagem ideal para um Estado democrático. Porque, primeiro, a polícia não pode participar ou impedir os manifestantes, porque esse é um direito constitucional. Agora, no campo das manifestações violentas, existem mecanismos, instrumentos propícios que podem ser usados para impedir a onda das manifestações violentas, que devem ter tanques de águas para poder impedir esta convulsão social. Usa-se também e não as armas AKPMs para poder impedir, principalmente numa força desproporcional, onde o próprio manifestante não tem arma. Portanto, e nós estamos a ver aqui... Se o manifestante não tem arma, na sua ótica, quando fala de... É só uma provocação. Sim. Manifestação violenta. Para ti, de onde é que vinha esta violência? Bem, a violência... Eu gosto de dizer o seguinte, que todos nós moçambicanos somos vítimas. E por que nós somos vítimas? Porque, primeiro, é lógico que a nossa sociedade não tem uma cultura de cidadania. Não entende o que é manifestar. Clemente já moveste uma manifestação, aquela manifestação eu considero uma manifestação pacífica. Mas das outras manifestações que nós podemos ver, são manifestações que estavam fora daquilo que é a conduta normal de uma manifestação. Okay. Mas não podemos culpar esse cidadão, porque este cidadão é vítima. Ele não teve a educação suficiente para entender o que é uma manifestação pacífica. Ele é um indivíduo miserável e ele aproveita-se disto para poder alimentar a sua família. Portanto, nós todos somos vítimas. Então, a culpa disto tudo é o governo. Okay. Sim, é o governo. Porque o governo é responsável, é o pai da nação, que deve criar melhores condições para educar os seus filhos a qualquer tipo de circunstâncias, como posicionar-se mediante uma determinada situação. Portanto, o caso em prática, o caso em pauta, é preciso olhar que o jovem até pode ser inocente. Miguel, eu não estou na posição de dar opinião. Sim. Mas como no nosso país, quem deve alimentar os pobres não alimenta, quem deve governar não governa, quem deve... Portanto, eu também, em algum momento, tenho quebrado algumas regras deontológicas do jornalismo e vou mesmo dando aqui um pequeno parecer, se permite. Pois, fique à vontade. Olho para a questão das manifestações violentas também como uma grande culpabilidade da parte das autoridades, porque não faz sentido apelidar as manifestações de violentas porque as pessoas estão a fazer a destruição apenas quando há um grupo a tirar vidas e que até hoje não temos nenhuma detenção. Então, para mim, estas manifestações violentas não sou de apoiar. Eu, como o Miguel bem disse, eu sou de manifestações pacíficas. Condenei a juventude na altura das